Chegamos a mais uns pequenos momentos de reflexão. E no momento de hoje, nós temos como título Vinho Novos em Odres Novos. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38. Jesus faz uma analogia entre o novo pensamento que ele anunciava e a velha mentalidade presente na sua época, com o vinho novo colocado em odres velhos. O odre era um recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, para transportar líquidos. Ele, quando envelhece, fica rígido e perde a elasticidade. Logo, quando o vinho novo é colocado nele, a fermentação do vinho provoca uma grande pressão, levando-o ao rompimento, que por sua vez leva ao derramamento do vinho e à perda do odre. Paulo, dirigindo-se aos Efesinos, é bem claro e diz que ninguém pode sentir-se renovado sem ter a certeza que o seu homem velho foi destruído. Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo. Se realmente ouviste, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Éfeso capítulo 4, versículos 20 a 24. Os ensinamentos de Cristo só irão fazer efeitos em nós se nos revestirmos do homem novo. Jesus nos anuncia a boa nova, portanto, tudo de consequência deve ser renovado. Os velhos costumes, as velhas ideias, os velhos pensamentos e, sobretudo, a velha maneira de ver a vida devem ser tudo jogado fora. Uma nova criatura seremos. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. A mensagem de Cristo perturbava as autoridades civis e religiosas do seu tempo. Eles não conseguiam entender com clareza aquilo que Jesus transmitia e ensinava. Para eles, tudo era confuso e tornava-se uma ameaça ao sistema da época. Por isso que Jesus foi considerado um subversivo, uma pessoa perigosa. Como vimos que os fariseus e os doutores da lei tinham criado, usando a lei mosaica, 613 normas e preceitos, uma doutrina de opressão que exigia do povo a sua obediência. O pior de tudo é que eles não conseguiam abrir-se à novidade que Jesus estava lhes apresentando. Por isso que eles ficavam perturbados e o queriam prendê-lo e matá-lo. Assim também pode acontecer conosco, de querer colocar Jesus de lado, não dando tanta atenção às suas palavras ou ignorando-as. Mas é isso mesmo o que queremos fazer? Pois é, podemos hoje não questionar os seus ensinamentos com as ideias da lei mosaica, mas com as ideias do mundo atual, com seu ferrenho secularismo, no qual tudo é relativo: a família, o amor, a pessoa humana,
a natureza, inclusive o próprio Jesus Cristo. Nada mais de divino nos surpreende. Deus está se tornando uma divindade qualquer, sendo tratado com banalidade, porque o homem está cada vez mais sentindo-se capaz de desvendar e dominar muitas coisas que lhe eram obscuras no campo das ciências e tecnologias, e assim ficar querendo colocar-se no lugar de Deus. Com isso, ele se sente no direito de excluir Deus da sua própria vida. E esse comportamento não é algo inerente apenas àqueles que se declaram ateus ou a outra categoria que relativiza a existência de Deus, mas a todos nós, crentes ou não. O pior de tudo é quando nós, que nos declaramos cristãos, agimos assim, procurando se relacionar com Deus apenas nos momentos de aflição ou de puro interesse. Devemos nos relacionar com Deus sempre, nas alegrias e nas dores, principalmente nos momentos em que nada entendemos, porque assim podemos demonstrar a nossa total confiança nele. É muito fácil estar ao lado dele quando as coisas estão indo bem, que tudo é maravilha. Porém, quando algo desanda, entramos em crise existencial e começamos a negar a nossa origem. Com essa negação, passamos a relativizar tudo, inclusive Deus. E o pior de tudo é que somos pessoas de fé que acreditamos em Jesus Cristo, que nos apresentamos aos outros como cristãos. Esse relativismo só acontece quando existe algo do nosso interesse e que a fé em Cristo está trabalhando. Aí começamos a tratar as situações segundo os nossos planos de vida. Isso acontece porque começamos a valorizar os bens materiais, os relacionamentos conjugais, filiais e de amizades, o sucesso no trabalho e outros comportamentos soberbos que possamos ter. Com isso, não estamos negando o valor desses relacionamentos. É bem verdade que todos eles têm um valor particular em nossas vidas, porém, eles não podem se tornar mais valiosos do que o nosso relacionamento com Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mateus capítulo 8, versículos 21 a 23. Nestas duas passagens, Jesus não desvaloriza o trabalho e muito menos o relacionamento familiar, mas procura nos colocar tudo no seu devido lugar, porque o mais importante para nós é de nos agarrarmos àquilo que não passa, isto é, a vida eterna em Deus, ao invés de nos agarrarmos às coisas terrenas, que hoje existe e amanhã não existe mais. Por isso, que não podemos e nem devemos dedicar a Deus apenas um tempinho da nossa semana, que é ir à missa dominical ou ao culto, como que, com esse ato, estivéssemos cumprindo a nossa parte como cristãos. Deus não é para ser tratado com migalhas. Nós lhe devemos dar tudo, porque é assim que ele nos trata, dando-nos tudo, mesmo que não venhamos a merecer. Foi assim que ele fez. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como vemos,
é uma atitude egoísta em querer viver buscando o próprio bem-estar material, ao invés de pensar na nossa vida espiritual, porque tudo é vaidade das vaidades, nos diz o orador no livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiástico capítulo 1, versículo 2. O que muitas vezes nos impede de aderirmos com toda a nossa mente, o nosso coração e as nossas forças ao ensinamento de Cristo são a nossa soberba e a nossa autossuficiência em acharmos que não dependemos de ninguém, que conseguimos caminhar e nos realizarmos sozinhos. Somos todos dependentes uns dos outros. O nosso eu foi criado para relacionar-se com o tu, principalmente com o tu maiúsculo, que é Deus, o nosso Criador. Portanto, estamos sempre em busca ou em contato com o tu, o qual lhe devemos dedicar todo o nosso amor, doando-nos sem medidas e sem espera de um retorno, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Por sua vez, esse tu, que é o irmão, sentindo o nosso amor e vendo que é verdadeiro, coloca-se a amar também. Quando o amor tem duas vias, uma que vai e a outra que vem, ele se torna recíproco, que é nada mais, nada menos que o mandamento novo de Jesus. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Até aqui Jesus nos fala do novo. Não é o que já existe, mas é uma nova concepção do amor. Logo, Jesus nos convida a vivermos o novo em nós, inclusive quando ele nos dá esse mandamento chamando-o de novo, isto é, algo que não é antigo, que não está maculado com os costumes de ontem. Por isso que devemos levar a sério as palavras de Paulo, no qual nos convida a nos revestirmos do homem novo e destruirmos o homem velho em nós, pois assim tiramos de nós todos os velhos costumes que nos impedem de receber com pureza de coração e de mente o mandamento novo de Jesus, que nos ajuda a termos um verdadeiro relacionamento com Deus e com os irmãos. E todo esse comportamento está em sintonia com as palavras de Jesus, que nos diz que não se deve colocar vinhos novos em odres velhos, mas sim em odres novos. Peçamos a Deus que nos transforme através da nossa conversão diária em odres novos, prontos a receber a boa nova que nos é anunciada diariamente na liturgia da nossa Mãe Igreja e por outros meios, como a leitura diária do Novo Testamento. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais umas pequenas reflexões que teve como título de hoje Vinhos Novos em Odres Novos. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no canal e peço para que compartilhem essa reflexão com mais pessoas. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal para que possa mantê-lo ativo e pronto para receber mais e mais reflexões. Que o nosso Pai Eterno, rico em bondade, misericórdia e amor, nos dê um excelente dia. Amém.